Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, bem-vindos ao TecCast, o podcast da Techers, uma consultoria de recrutamento especializado em recursos humanos, tecnologia e negócios. Meu nome é Eduardo Saig, como eu venho fazendo sempre, vou me autodescrever para as pessoas que não conseguem olhar essa minha linda cara maravilhosa. Sou homem branco, cis, hétero, estou usando um óculos de grau preto, cabelo curto, barba bem feita, minha boa e velha camisa azul listradinha, uma tatuagem preta no braço direito. Estou sentado numa bela cadeira, numa famosa mesa de podcast, que basicamente é um mesão, com o meu convidado à minha frente. No meu lado esquerdo temos uma televisão com o nosso logo em laranja e branco. E hoje eu vou conversar com Alexandre Espinosa, profissional de remuneração, que hoje tem uma startup. Posso chamá-la de startup ou já é uma empresa consolidada? Startup ainda, Edu. Uma startup ainda. Alexandre, para quem não consegue te ver e não te conhece, se autodescreva e conta um pouquinho só da tua carreira. Edu, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite. Mais uma vez. Terceiro papo, verdade. É isso aí. Obrigado mesmo, e é assim que a gente se mostra para todo mundo e transfere um pouquinho de conhecimento. Bom, é Ale Espinosa, sou um homem branco, cis, eu tô de branco, roupa preta inteira, branco, roupa inteira preta, só um passarinho verde. Não sou tão bonito quanto você. São seus olhos. Né? Mas, assim, já tem um pouquinho de cabelo branco, barba de exército, então ela tá mais feita que a sua. É isso. E, enfim, olheiras de empreendedor, isso eu sempre falo. Por isso que eu mantenho sempre o cabelo bem cortado e a barba bem cortada, senão as olheiras parece que saltam. Então, assim, pelo menos o resto tá mais harmonizado. Justo. Sem botox. Justo. Ainda. Por enquanto. Ainda. Eu tenho um cliente, por acaso, que ele faz... ele é especializado em uma série de tratamentos estéticos. E aí, quando eu bati um papo com o presidente a primeira vez, ele falou assim: Alexandre, você quer ficar com uma cara de quem tem 50 anos? Eu falei, eu já tenho 50 anos. Agora você tá acabando comigo. Tô com 45, cara. Enfim, mas esse sou eu e é um prazer estar com você de novo. Adoro os papos que a gente tem, Edu. Imagina. É um prazerzaço meu. Sempre digo que você foi um dos poucos profissionais de recursos humanos que de fato entendeu que a tecnologia é aliado a RH. Tanto Sim. que você tem duas carreiras. Verdade. E eu acho que esse primeiro clique, como eu sempre brinco, Edu, me deu enquanto eu estava em recursos humanos e que eu estava numa grande organização, que era uma varejista, hoje ela tem mais de 100 mil colaboradores, e eu vi, quando eu entrei há 8 anos atrás, que não ia ter outro jeito a não ser usar a tecnologia. Mal tinha mercado de HR Tech na época, mas eu sabia que alguma coisa ia ter que ser feita através da tecnologia. E aí que acho que toda essa nova fase da minha carreira começou. E como que começou, cara, o teu envolvimento com tecnologia enquanto você era um executivo? Porque a maior desculpa que eu escuto dos seus colegas, tanto de recursos humanos quanto executivo das outras áreas, pô, Edu, eu não tenho tempo. Cara, ninguém nunca vai ter tempo. Como que começou ali? Teve um dia que você falou, putz, deixa eu estudar isso, ou foi um processo? Edu, acho que foi um processo, mas por outro lado, assim, eu também me acostumei, além de falar eu não tenho tempo, eu me acostumei a falar eu não tenho dinheiro. Né? Que são as duas grandes desculpas que a gente dá quando a gente não quer fazer algo diferente. Exato. Né? E aí, quando eu estava numa organização de bens de consumo, onde a gente tinha que implementar uma suíte, né, de recursos humanos, eu falei assim, mas nós temos dinheiro para fazer? Aí falaram, porque tem um tal projeto de tecnologia que agora nós vamos investir em todas as áreas. Eu falei, ótimo, maravilhoso. Então, neste caso, a gente tinha o dinheiro, mas não tinha o tempo para fazer. E aí, a primeira conclusão que eu cheguei nessa organização foi assim, você não tem tempo porque você não quer melhorar a sua eficiência, ou você não tem tempo porque você quer justificar a sua posição e os problemas que você resolve o dia inteiro, porque o RH ele é bem conhecido, adora ser reconhecido como bombeiro. Não, tô sempre lá para resolver tudo. Mas e para arrumar a casa? Para arrumar a casa eu não tenho tempo. Então acho que essa foi a primeira conclusão que eu cheguei. A segunda conclusão que eu cheguei na empresa de varejo é assim, se não tem dinheiro, vai sem dinheiro mesmo. E aí a gente fez uma coisa que infelizmente RH não está acostumado, que é fazer um business case financeiro de 5 anos.
Eu fui um economista que escorregou em RH, você falou um pouco de trajetória, e aí quando eu entendi que se eu mostrasse para a área financeira, como todas as outras áreas de suporte mostram, um business case financeiro de 5 anos trazendo eficiência, eu fui atrás do dinheiro e a gente conseguiu dinheiro para fazer. Então, respondendo a tua pergunta, se não tem tempo, você tem que dedicar um tempo porque é melhora do futuro. Você vai melhorar o tempo do teu time, a eficiência do teu time. E se não tem dinheiro, apresenta um business case de 5 anos. Com a taxa de juros que a gente tem hoje, qualquer business case com eficiência de 10% em 5 anos, você consegue pelo menos R$1 milhão. Eu desafio todo mundo aqui que está, me chama no LinkedIn, eu tenho uma planilha padrão, eu boto para você um business case de 5 anos com qualquer investimento de tecnologia, isso vai dar retorno. Já valeu o corte, obrigado, Ale, é isso aí, valeu, tchau. Não, mas é verdade, Edu, não é exagero. Eu acho que se a gente souber fazer... Tanto que assim, a gente persegue como startup 3 grandes coisas. Primeiro, através da digitalização, ajudar o RH a fazer o básico bem feito. Porque a gente é cobrado muito, você sabe bem, a gente é cobrado por ser absolutamente perfeito na parte de operações e serviços de RH. Então, ajudar o RH a fazer o básico bem feito. Segundo, centralizar informação, dados, sistemas, para que o RH tenha uma base de dados única. Você pode ter 10 sistemas, mas centraliza suas informações, centraliza seu banco de dados e centraliza o conhecimento das pessoas. Para que quando o fulano ou a fulana saia, não leva com ela o processo. Essa é a segunda coisa. E a terceira, ela tem a ver com as 2 primeiras. Ao ter tudo centralizado e digitalizado, você consegue fazer indicadores. Ponto. Você consegue tirar insights de qualquer coisa. Tirou insight, o resto a inteligência artificial e machine learning te ajuda. Fazer preditivo de turnover, preditivo de custo de pessoal, e aí vai. Quando que a 3Click, que é a startup que você tem, quando que ela surge? Você trabalhava com o Hélio, que é o teu sócio hoje, um beijo. Quando que ela surge? Quando você fala, Hélio, tô a fim de montar uma empresa, mano. Edu, ela surgiu em setembro de 21. Tem até data. Tem data porque acabou sendo aquela coisa do... E foi num restaurante, então foi no guardanapo, né? Porque a gente chegou à conclusão, depois desse case de digitalização que a gente fez na empresa de varejo, nós implementamos 7 startups. Uma já estava lá, a gente só deu um tapa, foram 8, mas assim, 8 soluções através de startups. Empresas diferentes. Empresas diferentes, porque a gente acreditava muito em não ter uma grande suíte de uma empresa norte-americana ou de uma empresa alemã. Né? Por conta de custo e porque demora muito. Porque demora muito, e porque, assim, demora muito, você gasta muito mais, e falam que é 12, 18 meses, você gasta 3 anos de investimento. Então, era uma certeza que a gente tinha que não ia rolar através das Big Techs. E aí a gente foi atrás das startups. Manovis Fora, de 2017 a 2021, a gente viu que essas implementações custaram o que a gente esperava. Custaram mais barato, menos tempo e muito mais customizada. Porque a startup tinha interesse de entrar numa empresa grande, do varejo, para testar suas soluções e depois ter um baita nome no mercado. Né? E aí, quando a gente viu, depois de 4 anos, como isso funcionou... Aí, nesse setembro de 21, a gente falou assim, mas você não quer empreender? Eu sempre quis empreender e já tinha empreendido antes. O Hélio, não. Aí, nesse papo, aí eu falei, Hélio, cara, 2022 é meu último ano no mundo corporativo. Você não entraria num projeto maluco, não sei o quê, não sei o quê? Ele só virou para mim e falou assim, eu não tenho coragem, mas eu vou entrar. Até lá eu vou garantir a coragem. Foi daí que surgiu, do sucesso que a gente teve como time de RH, em fazer a digitalização através das startups. Tanto que quando surge a 3Clicks, surge como uma plataforma central, mas na época a gente tinha 10 parceiros, que eram outras 10 EdRTechs, para a gente fazer um ecossistema de soluções digitais. Então foi daí que surgiu, do sucesso que a gente teve antes e das cabeçadas que também a gente... Né, o que mudou do panorama de tecnologia para o mundo corporativo de 22 até 25? Porque eu sei que você tem agora uma visão técnica e prática das coisas e você consegue entender o que é passageiro ou não. O que você acha que mudou e veio para ficar? Primeiro, o que mudou, Edu, quando a gente teve esse papo em setembro de 21, tudo era teórico. Aí, 2022, a gente só ficou pensando. Aí, 2023, a gente começou a montar absolutamente tudo, né? Desde a empresa em si, montando
começando a desenhar os produtos, vendo quem era maluco como nós para se juntar à ideia. Então o negócio foi bem aquela história mesmo de começar a empresa do zero. Então a primeira coisa assim que ficou para a gente naquele momento é assim, e é aquela máxima que todos dizem, né? Empreender no Brasil dose. Não é fácil, é só para os corajosos, corajosas e fortes, né? É a primeira coisa assim que acho que foi aquele banho de água gelada. Né? E que eu sempre falo, eu tive um grande mentor nessa época que ele falou, Ale, se eu fosse você, eu não empreenderia. Né? Aí eu falei, pô, mas eu tô precisando de um mentor que me ajude. Ele falou, não, porque vai dar tudo errado. Eu falei, pô, obrigado mais uma vez, né? Aí ele falou assim, só que se você quer empreender, se junte com pessoas que queiram dar errado com você. Aí ele virou e falou assim, e eu vou te ajudar. Eu falei, pronto. Então assim, se cerque também de pessoas que podem te ajudar a dar os caminhos dos erros. Caminho de acerto, todo mundo fala para você como é. Faça isso, faça aquilo, né? Os empreendedores de palco, de Instagram e de podcast. Né? Mas é difícil as pessoas falarem assim, ó, não vai por esse caminho porque eu fui 3 vezes e eu errei. Né? Então a gente procurou se cercar dessas pessoas. Isso, vamos dizer assim, o lado de constituição da empresa. Aí falando do que veio para ficar, eu acho assim, Edu, primeiro, o que de maior a gente tinha, e eu acho que demorou 1 ano para a gente entender, é que a gente achava que a gente era uma empresa de tecnologia feita de gente de RH. E assim, tanto investidores quanto clientes, nossos conselheiros, viram aquilo acontecer e falaram assim, vocês estão totalmente errados. Vocês são uma empresa de RH que usa a tecnologia para melhorar o básico bem feito, para juntar sistemas e bases de dados e para fazer indicadores. Então, essa forma de pensar a gente teve que mudar e veio para ficar mesmo. Porque hoje a gente não se apresenta como uma empresa de tecnologia, uma startup. Não, a gente é uma empresa de gente de RH que usa a tecnologia para melhorar a vida de RH. Pode parecer besta, Edu. Não, faz toda a diferença. Mas fez para a gente uma baita diferença. Faz toda a diferença. Até na maneira como a gente desenhou o produto. A gente começava a desenhar produto discutindo a tecnologia. Como a startup faz. Ah, não, ó, eu tenho essa solução aqui de tecnologia e eu acho que ela vai solucionar esse problema. Se apaixone pelo problema, não pela solução. Perfeito. A gente foi lá e falou assim, a gente é bom de resolver problema. Então vamos se apaixonar pelo problema e aí vamos ver que tecnologia se encaixa nessa solução que a gente precisa fazer. Eu acho que isso veio para ficar no nosso DNA. A outra coisa é óbvia. Chegou janeiro de 23, paulada da inteligência artificial. Isso é outra coisa que veio para ficar. E a gente, na primeira conversa que a gente teve, Edu, que deve fazer 1 ano, assim, mudou totalmente a nossa percepção, porque o mercado inteiro mudou sobre inteligência artificial, assim como tudo que a gente aprendeu com o ChatGPT, a DeepSeek com uma paulada também há 10 dias atrás, mudou a percepção de uma hora para outra. Né? Então, assim, outra coisa que veio para ficar. Nunca diga que essa tecnologia é a última que você vai usar. Sim. Né? Eu acho que a gente tinha, a minha geração, né, eu tenho 51, foi acostumada a ter grandes tecnologias ou usar grandes big techs, né, para falar assim, não, eu vou usar essa big tech porque eu tenho garantido um roadmap de produto de 5, 10 anos. Não acontece mais. Hoje o ChatGPT já foi desbancado por uma startup chinesa. Né? Se bem que, as we speak, já estão processando essa startup chinesa porque parece que está bebendo da fonte do ChatGPT, do Claude e de outras. Né? Então vamos ver o que vai acontecer daqui 1 mês, 6 meses. Exato. Mas, por outro lado, assim, a revolução em si da inteligência artificial veio até ensinar a gente a como a gente mata os nossos próprios produtos. Vou dar um exemplo. Foi algo que você falou na nossa última conversa, acho. Sim, verdade. Retomando o que a gente falou lá, Edu, a tecnologia, a inteligência artificial, e nos Estados Unidos isso já está acontecendo, está colocando em xeque a indústria do SaaS, do Software as a Service. Você cantou essa bola há 6 meses atrás. Sim, eu já tinha falado e assim, esses estudos saíram agora, principalmente com o avanço rápido da inteligência artificial nos últimos 3 meses, a gente já estava pensando nisso e a gente já estava indo para o WhatsApp como forma de colocar diversas das nossas soluções. O que a gente viu foi avassalador nos últimos 2 meses. E a gente conversou, acho que faz 3, 4, né, Edu? Por aí. Então, e o que isso nos fez? E, de novo, a tua pergunta foi o que veio para ficar. É não ficar pensando em produto de
12, 18 meses. O produto que a gente desenvolveu, que foi a plataforma central ano passado, a gente já achou o WhatsApp para quebrar a nossa própria plataforma. E a gente já está vendo muito mais interesse nos chatbots e agente de IA de WhatsApp hoje. Então a gente já está buscando o que vai acontecer daqui 12, 18 meses. Porque, e vai ser alguma coisa, eu não tenho dúvida nenhuma, em cima de inteligência artificial, sob a base da inteligência artificial. Qual é ou quais são os principais desafios que os clientes da TheClick têm, da 3Clics têm? Primeiro, não saber como começar a se digitalizar, Edu. Tá. É assim, não ter ideia diante de todas as tecnologias que foram surgindo. E vamos colocar, todas as startups de RH que foram surgindo nos últimos 6 anos, é por onde começar. É aquela coisa de falar assim, todo mundo fala de inteligência artificial, todo mundo fala de machine learning, todo mundo fala de data analytics, mas por onde a gente começa? Né? E aí eu vou dar o exemplo de um cliente nosso que não sabia por onde começar, pediu ajuda para a área de tecnologia e a área de tecnologia falou assim, não tenho a mínima ideia. Eu tô com tanta coisa aqui no meu colo sobre inteligência artificial que nem eu sei direito como eu vou começar. Aí o que essa pessoa fez? Começou a olhar para startups. Quando a gente fez uma palestra no Conar, o ano passado, e ela viu o nosso pitch sobre como a gente está usando WhatsApp, né, para entregar processos de RH, ela falou assim, opa, vou conversar com esses caras. Quando a gente chegou, ela falou assim para a gente, antes da gente apresentar os nossos cases, ela falou assim, quando eu vi que o nome de vocês era 3Clics, eu estou pedindo para minha área de tecnologia há 1 ano e meio que eu quero coisas em 1, 2 cliques. Eu vi o nome de vocês, eu falei, putz, eu acho que eles estão indo para o mesmo lugar onde eu quero ir. Né? E ela não sabia onde começar. Ela estava conversando com várias empresas de tecnologia grandes. Ela estava pedindo ajuda para a área de tecnologia dela, mas ela não sabia por onde começar. E aí a gente falou assim, ó, só tem um problema. Esse produto aqui que nós estamos te apresentando, a gente está buscando alguém para fazer POC. Porque a gente não desenvolveu esse produto, a gente desenvolveu até a página 2. Então, assim, é transparência de falar que não está pronto. Aí ela virou e falou assim, não importa, pelo menos vocês pensaram nisso. Né? Vocês pensaram no caminho. E se vocês querem a gente para carpinar o caminho junto e fazer testar a estrada, vamos embora. Então, assim, primeira dificuldade, não saber por onde começar. Tá. A segunda dificuldade é assim, como eu mostro que isso vai gerar valor? E aí, quando eu pergunto para você quais são as dores dos seus clientes, é o seu cliente RH ou é o seu cliente negócio? Os dois. Os dois, Edu. Tá. Os dois. Porque eu já tenho CFOs ou CEOs que vêm... eu estou muito falando com o executivo o tempo inteiro e dando palestra e tentando entrar em eventos. Comercial, é isso aí, vendendo. Mesmo, né? É isso aí, vendendo. E aí, assim, vira e mexe, eu estou ouvindo CFOs perguntando, mas como é que a gente tem mais eficiência em RH? Ou o CEO falando assim, mas como é que eu faço uma avaliação de talentos para encontrar quem são os futuros sucessores da minha cadeira ou do meu C-Level? A resposta são os dados. Então, assim, eu acho que isso de usar a tecnologia e os dados é o que a gente mais tem ouvido a demanda, mas uma demanda, assim, mais rasa de falar, mas eu não sei por onde eu começo. Tem um desejo. É o desejo. E é engraçado você falar isso, porque eu ligo diretamente com a pesquisa da Gartner, que saiu ano passado, finalzinho do ano passado, sempre sai. Acho que 76% da liderança deseja trabalhar com IA, mas sabe que a empresa não está preparada para isso. Verdade, verdade. Tem um exemplo esse não é um cliente nosso, é uma empresa onde um amigo é CEO. Ele me ligou um dia falando assim, Ale, eu tô para mandar uma ordem, um comunicado interno para proibir as pessoas de usarem o ChatGPT nos computadores da empresa por causa dos problemas de confidencialidade, enfim. O que você acha disso? Aí eu virei e falei assim, ó, se você me perguntasse há 2 anos atrás, eu ia falar para você, manda brasa porque ainda tem muito risco. Aí eu falei, só que se você fizer isso, todo mundo vai continuar usando o celular pessoal para jogar as coisas no ChatGPT. Então, assim, você quer tapar o sol com a peneira ou você quer tomar a pílula azul do Matrix? Aí ele virou e falou assim, mas como? Quer dizer que qualquer coisa não tem mais segurança hoje em dia? Eu falei, é mais ou menos por aí. Mais ou menos isso. É mais ou menos por aí. Então, assim, a tua empresa tem uma cultura de criatividade, de inovação. Todo mundo hoje fala que tem. Mas você sabe que é ambição, né? De uma coisa que está no PowerPoint na parede, outra coisa que acontece no dia a dia. Outra coisa é lidar com o boleto do erro.
É isso aí. É isso aí. E não colocar um CPF culpado do erro. Exatamente. Não é? E então, quando eu falei. Na verdade, eu joguei a pergunta para ele. Eu falei, faça essa reflexão, porque de um jeito ou de outro, os teus colaboradores vão jogar no chat GPT do celular delas. Então, assim, veja se não tem um meio de caminho. Né? E agora a própria OpenAI já está vendendo soluções para você ter um ambiente controlado. Que é óbvio, que é aí que ela vai ganhar dinheiro. Né? Não é cobrando $20 por mês da pessoa física que ela vai ganhar dinheiro. Assim ela vai escalar para dezenas, centenas de milhões de pessoas. Mas ela vai ganhar dinheiro no mercado de enterprise. Né? E aí, nesse momento, ele falou assim, puta, legal, então acho que eu vou fazer o seguinte, eu não vou soltar esse comunicado ainda e nós vamos ver que se tem uma solução intermediária. Ele conseguiu, com uma outra inteligência artificial, mais barata que o chat GPT, eu não vou me lembrar o nome, não lembro se é o Claude, se é o do Google, o Gemini, mas ele conseguiu um ambiente corporativo minimamente seguro, mais seguro do que as demais, e aí eles estão focando o uso nessas inteligências artificiais. E aí, assim, eu conversei com ele há um mês e pouco atrás, ele estava feliz da vida porque despertou a cultura de inteligência artificial. Que é um pouco disso que você falou das empresas, 76% falam que precisam, mas na verdade não sabe por onde começar. Não sabe como começa no dia a dia. Então, um caminho é esse, assim, é como você avaliar que tipo de ferramenta hoje de inteligência artificial você pode fazer um ambiente controlado e pagar uma mensalidade XPTO para pelo menos as pessoas usarem e verem ao longo do tempo como aquilo é benéfico para o seu trabalho. Eu não acredito, Edu, que inteligência artificial vai trazer as soluções prontas. Não. Você falou uma frase, eu não lembro em qual dos conversas de podcast, falando assim, nós não vamos perder o emprego para a inteligência artificial. Como é que você usou a palavra? Você vai perder o emprego para quem usa inteligência artificial melhor do que você. Exato, ponto. Isso ficou gravado na minha memória, Edu. Ponto. Cara, por exemplo, eu escrevo bastante, tenho uma produção de conteúdo relevante. Às vezes eu jogo ali. Muitas vezes só para ter uma nova ideia, só para ter um insight. Sim. Em 80% eu reescrevo. Então. Porque é ruim, mano. É verdade. É ruim, por mais inteligente que seja aquilo... É ruim. Você vai falar, putz, se eu perdi o meu tempo de estar lendo isso, sendo que eu poderia estar escrevendo. Verdade. Você não vai perder o seu tempo. Não vai. Eventualmente, o que pode ser colocado em risco são as pessoas que fazem análises e elas demoram demais. Senta em cima ali da análise e... Sim. Cara, e começa a ficar um negócio estranho, entendeu? Verdade. E hoje em dia, assim, né, com esse aumento da quantidade de aplicações dentro de cada inteligência artificial... Você tem um aplicativo XPTO para melhorar a inteligência artificial para aquilo que você tem que fazer. Exato. Tudo aquilo que eu entendo que é processo, análise processual, eu entendo que essas atividades possam ser diretamente impactadas pela IA. Concordo. Agora, todo tipo de reflexão que você faz em cima desta análise... A IA ainda não consegue fazer fora do óbvio, entendeu? Verdade. E eu acho que é aí que as pessoas... Tem muita gente que me pergunta, ou eu vejo muita discussão no LinkedIn, em outros fóruns, é assim, como eu abraço a inteligência artificial para ver como ela me ajuda mais? Não faça curso. A única coisa que eu dou... o único conceito, conselho que eu dou... Não faça curso, porque tem curso de R$20,99 por mês e tem curso de R$10 mil. Né? Então eu falo assim, abre as 3 principais do mercado e comece a interagir. Começa você conversar como se fosse o seu assistente. E pergunta, fala, a minha jornada é assim, eu faço esses trabalhos repetitivos, eu faço esse tipo de análise. Quanto mais a inteligência artificial te conhece, quanto mais você interage com ela, mais ela vai conseguir te ajudar. Exatamente. E aí, assim, não é um curso de 100, de 1.000 ou de R$10 mil que vai te mostrar como fazer isso. E tem um erro lógico, estratégico, além de você investir num curso de inteligência artificial. Aquilo que estão ensinando para você hoje já está datado. Nossa, é verdade. É verdade. 10 dias atrás surgiu a DeepSeek. Sim. Já mudou a porra toda. Não passa a não fazer sentido esse tipo de raciocínio. Verdade. E outra, uma parte significativa das pessoas compram um curso online e não usa.
Isso está na estatística também. E aí ainda tem a cara de pau de muitas vezes falar, não, mas é que eu fiz o curso e eu não entendi nada. Não, você só comprou o curso, você não fez. É verdade, é verdade. É. Ale, você trouxe uma fala interessante, que é uma parte significativa dos seus clientes querem encontrar eficiência no RH. Sim. E isso é um tema que eu sei que você entende como executivo da área de recursos humanos, e entende agora como dono de uma startup voltada para dados. Aonde dá para ter eficiência? O que é ter eficiência em recursos humanos? É fazer uma folha com 0% de erro, também é fazer uma boa gestão dos seus benefícios. Cara, aonde é? Porque existe uma crença que vem cada vez sendo mais desmistificada de que RH é custo. Poderia até ser no passado. Hoje consegue trazer saving, Sim. através de bons processos e, eventualmente, até algum tipo de dinheiro para dentro de casa. Mas eu quero que você comece do básico, assim, cara, o que é trazer eficiência para recursos humanos? Isso aí eu acho que é um pouco da fase de conhecer os processos desde o zero, como executivo, como, né? Tinha um chefe meu que ele falava assim, pessoa boa de folha é aquela que consegue calcular uma folha na mão, porque a partir disso ela consegue resolver qualquer problema de folha, seja qualquer o sistema. Atesto isso, vou fazer um parênteses. O melhor analista de folha que eu entrevistei, ele ia fazer um teste de folha comigo para um cliente que eu estava fazendo, né? Estava conduzindo, e acabou a luz aonde eu estava. E eu falei, cara, você topa fazer na mão? Ele falou, agora. E ele fez todo o case na mão, umas 10 folhas, mandei pro meu cliente, ele falou, cara, eu quero contratar essa pessoa agora. É isso aí. Tá lá até hoje. Já não é mais um analista, graças a Deus. Sim. Mas fez na mão. Então, esse conhecimento do básico, Edu, que é o processo, a resposta da eficiência está lá na ponta do processo. Uhum. Só que qual é o problema da gente como RH? A gente só vê o output. E a gente quer resolver o processo a partir do output. Então, hoje você tem uma série de ferramentas para te ajudar a ver como começa o processo, como é o desenrolar do processo e como é o output daquele processo. E aí você vai fazendo, e isso aí nós não estamos falando de tecnologia, isso é peopleware. Né? É só você fazer uma regressão em tudo ali para ver onde estão os problemas. Então, assim, primeira coisa, é conhecer o processo de ponta a ponta e ver que sistemas existem no meio do caminho e o quanto esse sistema é antigo. Se o sistema for antigo, esquece tudo que está ali, porque o processo está em cima de um sistema antigo. E aí, a primeira vez que a gente começou a usar as HR Techs para fazer essa regressão no processo, a gente viu uma das coisas mais interessantes de toda a jornada de digitalização, Edu. Cada processo ou cada subsistema de RH que a gente ia digitalizar, a gente pegava o dono daquela área, a gente pegava os técnicos daquele subsistema ou daquele processo e colocava para avaliar as HR Techs. A gente começou a ver um viés absurdo, para não usar um palavrão, dessas pessoas olharem esse novo sistema, essa nova solução, com base na sua cabeça e no seu processo mental. Aí ele falava assim, eu preciso de um sistema que caiba no meu processo mental. Aí o que estava acontecendo? As eficiências continuavam. Né? Então a gente quebrou esse viés e falou assim, pessoal, vocês vão descrever agora o processo, não como ele é hoje, mas a melhor forma desse processo. Mas aí nós vamos ter alguma consultoria? Não. Cara, vai para o post-it, vai para o quadro branco e descreve ali. E a gente apresentou para as HR Techs esse processo manual escrito. A partir daí, a HR Tech trazia a solução para a gente para resolver aquele problema e não para implementar um sistema novo numa cabeça velha. Foi aí que a gente começou a quebrar, porque aí a gente deixou de se apegar ao meu problema, ao que eu queria resolver como pessoa. Essa é a forma mais simples da gente trabalhar. Né? E aí o que a gente falava, quando a gente tinha sempre uma pessoa do time de digitalização nas squads, quando essa pessoa ela era o nosso olheiro, né? Porque a gente era uma área especialista ali que estava digitalizando o processo. Quando ele notava que a pessoa queria colocar o processo velho no sistema novo, essa pessoa virava e falava assim, opa, você não pode fazer isso.
a gente está redesenhando do zero. Né? Uma personalização sim. da solução. Então, primeira eficiência, a gente quebrou a partir daí. Primeira grande questão de como fazer a digitalização. As outras que a gente aprendeu, Edu, estavam muito relacionadas a como a gente vai melhorar a experiência do colaborador e não a experiência da minha área ou do meu ser como recursos humanos. Então, assim, a gente quebrou aquele silo, que é muito comum em RH, de falar assim, eu quero resolver o meu problema como área especialista. E, assim, não estou nem aí para o output, para o colaborador, para o gestor e assim por diante. Então, acho que foram essas maneiras da gente dividir o processo, mas com uma mentalidade nova, para trazer eficiência de tudo. Por isso que a gente começou a implementar sistemas de AgileTech que alguns custavam 10% do sistema de uma grande empresa de tecnologia. Mas a gente redesenhou o processo do zero, porque a gente estava focado na melhoria daquele processo, e não do processo para mim. Aí a outra mudança era o teste que a gente fazia para as pessoas. Eu resolvo o problema do gestor na hora de selecionar, na hora de contratar a pessoa, na hora de dar um mérito, de dar um aumento. Resolvi. Aí o processo como um todo ficou simples de ponta a ponta. Então, essa é a primeira parte da pergunta que eu vou te dar. Quando a gente olhou o processo e o sistema de maneira diferente. Quebrou o viés de um lado e olhou qual seria a melhora para o colaborador. Experiência do colaborador e experiência do gestor. Tá. Não era mais um problema do RH. Não. Era da área que ele atende. Isso. E como esse gestor que estava lá do outro lado, a gente fez uma pesquisa quando a gente estava nessa empresa de varejo. Quantos % do seu tempo como gestor, não era gestor de RH, era gestor de pessoas, o quanto você usa em tarefas manuais, em questões relacionadas a todos os subsistemas de RH. A gente ficou abismado que alguns gestores falavam que usavam até 30% do tempo. Aí eu falei assim, um gestor de negócio usando 30% do tempo dele para fazer processos de RH? Quero fazer uma pergunta para você. Isso não é reflexo dessa ideia que é muito difundida aqui no Brasil, de que o gestor tem que fazer a gestão e não a área de recursos humanos? Totalmente, Edu. Totalmente. Funciona? Porque a gente terceirizou para ele algumas coisas. Então. E aí eu quero entender o seguinte, quais coisas foram terceirizadas ou não? Semana, sei lá, acho que quase um mês atrás, eu conversei com a Regiane Rescovitch e eu fiz a seguinte pergunta para ela. Regi, já que todo ano o desafio número 1 das áreas de recursos humanos é o desenvolvimento da liderança, por que o RH não faz a gestão, então? Sim. Ela falou, putz, não sei. Excelente pergunta, né? Como a gente diria. Porque, por exemplo, se 30% desse gestor de negócios tem que ficar preocupado provavelmente com o faturamento, com o P&L, e ele gasta fazendo coisas que não é dele, sim. Cara, tem alguma coisa que não está funcionando. Obviamente é um caso único, mas que provavelmente a gente vê em outras empresas. Não, sem dúvida. E se você olhar essa agenda desse cara de negócio, ele gasta 30% com o tema de RH, mais 30% com o tema de finanças, mais 30% com não sei o quê. E o core dele? Exato. Onde fica? Exato. Né? Aí o que a gente pensou, e de novo, né, como a gente estava com o olhar do gestor e do colaborador, nós falamos assim, e desses 30%, qual é o que maior consome tempo dele? Eu estou falando de gestor de loja, nesse caso específico, tá? Aí a gente ficou abismado que a maior parte desses 30% era fazendo aprovação e ajuste de ponto. Aí nós falamos, para tudo que eu quero descer, gente. Peraí, eu estou consumindo então, vamos dizer que seja 70% do tempo. 25% do tempo dele, ele está olhando escala e gestão de ponto. Aí o que a gente fez? Chamou uma startup para gestão de escala. Vou ter que fazer um merchan, a Moave, que é simplesmente sensacional. E outra startup para gestão de ponto. Né? Essa, na época, não foi muito sensacional, não vou citar o nome. Hoje a gente usa, não merece. E hoje a gente usa até uma outra startup, que é a Next, para essa gestão de ponto. Quando nós implementamos as duas soluções,
reduziu pela metade o tempo dele. E ainda nós falamos, pô, pela metade, deveria ter reduzido 90%. Mas assim, aí é a curva de aprendizado. Né? Mas o que eu fiz? Eu devolvi 15% do tempo dele pra ele cuidar de gestão da loja, pra ele cuidar de gestão do P&L dele, da eficiência dele. Então, é aí, você perguntou de eficiência, como a RH traz eficiência. Eu acho que essa mudança de melhorar o processo sem o viés de melhorar o processo para mim, e sim melhorar para o gestor e para o colaborador, e olhando aonde ele está gastando tempo, para mim foi a chave do negócio. Sabe aquela coisa do... Quando a gente percebeu isso, nós falamos, pô, que merda, né? Nós estamos fazendo desse jeito há 20 anos. Aí a tecnologia veio para ser um habilitador disso, para ajudar. E agora, então, a inteligência artificial vai acelerar muito mais isso, porque agora a gente acredita nessas coisas fazendo uma conversa com um agente de IA no WhatsApp. Exato. Que vai diminuir ainda mais o tempo dele. Exato. Ale, você traz muitos exemplos de quando você estava no mundo corporativo e você precisou contratar startups. Nos dias de hoje, o que um líder de recursos humanos que vai ser um stakeholder deste processo de contratação de HR Techs, ou o que seja, cara, o que ele tem que analisar para não ser enganado? Porque a palavra é essa. Sim. Hoje já tem 800 HR Techs no Brasil. Dessas, assim, ativas são entre 200 e 250. Provavelmente resolvendo os mesmos problemas. 80% delas resolvendo recrutamento, seleção e treinamento e desenvolvimento. Exato. O que um RH precisa olhar? Linguagem, sei lá, chips, processo? Como eu não sou enganado? Eu gosto de simplificar as coisas, Edu. Nesse caso, eu vou falar para olhar só duas coisas. Mas aí antes eu vou dar um passo para trás e vou ter que fazer o merchan da pessoa física, que é a Daniela, que tá hoje na Curi Transportadora, que a gente falou que a Daniela ela é a persona perfeita que a gente quer ver nas áreas de recursos humanos. Porque ela é uma excelente pessoa para você trazer aqui. Excelente. A Daniela, ela vê com ousadia a forma como ela tem que resolver os problemas. Então é aquela pessoa que ela não precisa pensar, ter coragem para trazer uma HR Tech para solucionar algum problema dela. Ela parte do princípio que ela não tem a solução em outras empresas já estabelecidas, então ela tem a ousadia para ir buscar essas soluções. Quando a gente começou a ver o que ela precisava, ela fala assim, eu estou aberta a fazer POC, a fazer isso, não sei o quê, porque eu estou focado em resolver os meus problemas de recursos humanos. Então, assim, essa mentalidade Daniela, como a gente apelidou, é uma das coisas mais importantes. Então, você tem que ter um pouco de ousadia. Se não, continua contratando as Big Techs que você contrata e que demoram todo aquele tempo e vão consumir todo aquele orçamento. Não tem certo ou errado. Ainda tem espaço para essas empresas, mas eu não acredito mais que é a forma da gente trabalhar sistemas em recursos humanos. Essa, né, vamos dizer assim, que é o requisito. Aí as duas coisas que eu acho que essa pessoa tem que avaliar. Primeiro, assim, quem são os founders dessa startup? São pessoas de tecnologia, são pessoas de RH ou é um mix disto tudo? Você falou assim, vai avaliar a linguagem? É a última coisa que você tem que ver. Essas pessoas resolveram problemas reais. Essas pessoas já conhecem aquele básico lá que a gente estava falando, das dores, dos problemas, dos processos. Se esse time tiver essa vivência, e aí é muito aquela coisa que os VCs falam e que os investidores anjos falam. Eu não invisto numa startup pela tecnologia que ela está falando ou pelas soluções que ela está gerando. Eu invisto nos founders, eu invisto nos empreendedores. Então, assim, pense em como são esses founders, esses empreendedores. E não estou falando só porque a gente é isso, porque assim, é o que a gente buscava quando a gente estava no mundo corporativo e via. Essa pessoa já sentou em recursos humanos? Já. Pô, meio check aqui já está completo. Né? E a outra coisa é visão de futuro, Edu. O que a gente procura hoje, ao desenhar uma solução, não é o problema de hoje. É como a gente soluciona coisas que a gente ainda nem sabe dos problemas que o RH está vivendo. Mas vocês têm uma bola de cristal? Não, não é isso. Como é que a gente resolveu isso do ponto de vista de esteira de produto? A gente deixou os nossos produtos extremamente flexíveis para que a gente pudesse deixar o cliente fazer sua própria implementação e ele escolher como ele faz o setup da nossa ferramenta.
Eu vou dar exemplos práticos. Esse processo XPTO aqui, o gestor pode fazer de ponta a ponta e só vai ser aprovado pelo gestor dele, não vai nem para RH. Esse processo aqui, só a partir de gerentes. Porque coordenador eu não quero dar autonomia para ele aprovar esses processos. Então é deixar a ferramenta, que agora é uma nova forma de você desenhar, que é o no-code. Uhum. Então, assim, a parte de desenvolvimento a gente faz, mas a gente deixa uma parte no-code para o cliente ir lá e com um clique falar assim, quero ou não quero essa feature para o meu gerente, quero ou não quero esse processo inteiro para o gestor, não quero aprovar esse processo aqui e quando eu passar por um diretor, está aprovado e vai direto para a folha. Então, assim, é a forma como essa startup pensa nesse desenvolvimento de soluções. Porque também a gente era contra no mundo corporativo, Edu, em comprar aquelas plataformas que a gente que tinha que se adaptar à plataforma. Então é uma forma diferente que a gente pegou esse mindset como cliente de RH e começou a usar para desenvolver as plataformas. Então, resumindo, é assim, seja ousado, mostre para as startups quais são os seus problemas e deixe ela trabalhar em cima dos seus problemas. Né? E aí a outra coisa é, quem são as pessoas que estão por trás dessa startup? É muito engraçado você falar isso. Engraçado não, interessante as pessoas que estão por trás. Porque você falou, né? Sei lá, 80% das HR Techs hoje do Brasil resolvendo problemas de recrutamento e seleção / sei lá, desenvolvimento organizacional. Né? Quando eu paro para pensar de 2015 até hoje, quantas startups de recrutamento surgiram e já morreram? Nossa, centenas. E eu te garanto, a maioria delas nunca teve ninguém de recrutamento por trás. Não. Edu, isso é tão básico, é tão óbvio. Não é? Tão óbvio. E assim, eu posso dar exemplos de meia dúzia de empresas. Por outro lado, como já teve uma primeira onda de consolidação, né, de startups de recrutamento, você sabe melhor do que eu que você está nesse setor, a gente viveu, a gente fez uma concorrência com 3 empresas. Aí a gente separou as 2 melhores. A melhor que a gente viu foi comprada pela terceira colocada. Só que eles tinham o melhor sistema do Brasil em 2018. Essa empresa foi comprada. E o que você acha que ficou? Ficou o melhor sistema ou o sistema da empresa que era gigante? Empresa gigante. Eles que foram tá aí lá, até hoje. que tá lá até hoje. Você sabe o que eu tô falando. Eles foram lá, acabaram com aquele sistema que era fantástico. Exato. Né? E ficou aquele outro sistema XPTO. Então, assim, essa proximidade das HR Techs de conhecer mais o processo de RH, a maioria delas ainda não acordou, Edu. Não acordou. Mas aí é aquela velha questão do porquê que você está tendo uma empresa, né? É isso aí. Resumidamente é isso. Alexandre, uma parte significativa da sua carreira como executivo foi na área de remuneração. Sim. Como é que você vê o futuro dessa área com tanta tecnologia? Eu resumiria uma coisa só, Edu. Dados. A área de remuneração dentro de recursos humanos é a que mais, por conta da questão quantitativa em si, né? Nós estamos lidando com salários, com pesquisa salarial, com o quanto eu estou enquadrado, desenquadrado, como é a minha estratégia de remuneração de curto, médio e longo prazo. Isso são temas financeiros. Aí quando a gente vai para o incentivo de curto e longo prazo, você está falando de como os meus incentivos estão sendo pagos de maneira a que essas metas são as metas corretas e que estão ligadas à estratégia. Né? E que eu tenho até uma tese que eu vou defender e dou aula na Dom Cabral tentando juntar essas coisas da estratégia se transformando em meta e se transformando nos incentivos corretos. Né? Que é o grande desafio, né? Que é o grande desafio do equilíbrio. Exato. Então, assim, se eu pudesse... Eu falei dados porque é a primeira coisa que eu penso e que me vem à cabeça, que é o que a gente precisa usar mais em remuneração. E quando eu falo dados, eu estou falando de histórico. Qualquer ferramenta hoje de machine learning e até algumas de inteligência artificial, você coloca um banco de dados de 5 anos, aquilo se transforma em ouro. E se tem um cientista de dado ali ajudando, então, pelo amor de Deus, você nunca mais vai perder alguém por desalinhamento de mercado. Nunca mais.
Você pode perder a pessoa por causa do chefe, né? Porque geralmente a gente demite o chefe, né, Edu? É isso. As estatísticas dizem. Dizem. A gente não sai por causa de grana, a gente sai porque a gente demitiu o chefe. Não, e na prática a gente sabe que às vezes é mais grana do que o chefe. Sim. A gente sabe. Sim. É verdade. Então, assim, primeiro como... e isso é até uma das nossas missões. A gente fala assim, a gente quer elevar o patamar de RH para ser decisor baseado em dados. Para a gente é aquela nossa... Não é nem ambição. A gente fala assim, a gente é doido. O dia que a gente conseguir chegar nisso, formar uma outra geração de RH, que são pessoas que tomam decisão baseadas em dados, aí acho que eu vou poder me aposentar. Vai demorar uns 20, 30 bastante anos, tempo. mas beleza. Vou ficar tranquilo, vai demorar. Vamos ficar firme e forte. Então, dados. O segundo, eu falo que é acertar esse equilíbrio entre estratégia, metas e incentivos. Quer ver um exemplo prático, Edu? Empresas que quebraram ou que tiveram fraudes contábeis, se você olhar no balanço dela, se é uma empresa, por exemplo, seja norte-americana ou brasileira que tem ações, lá nos Estados Unidos e aqui tem as demandas anuais que você tem que registrar quanto esses executivos ganham, quanto os administradores da empresa ganham. Então, assim, é só olhar. A empresa teve uma fraude contábil. Vai olhar o quanto esse management ganhou de bônus nos 5 anos anteriores. Ganhou uma puta grana. Por quê? Porque as metas estavam relacionadas a temas que não, vamos dizer assim, não correspondiam à realidade financeira da empresa. Perfeito. Tô sendo suave? Tá sendo suave. Tô sendo suave, né? Tá sendo suave. É melhor, né? Senão tá já viu. Senão você é cancelado. Então, assim... Mas é exatamente isso. A meta estava setada numa irrealidade contábil, só que se distribuiu um bônus milionário e esse incentivo milionário para essas pessoas que depois elas quebraram a empresa. É exatamente isso que acontece. É isso que acontece. Tem exemplos dos Estados Unidos como Enron, WorldCom, na década de 90. Né? E de lá para cá você tem inúmeros exemplos nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa. Então, assim, quando eu fui olhar isso e fazer uma pesquisa mesmo, eu cheguei à conclusão de que este desequilíbrio entre como acionista, conselho de administração e management vê esse tema de estratégia se transformando em metas, se transformando em incentivo, ele está totalmente desequilibrado. Cada um está puxando a corda para um lado, e aí quando você implementa essa remuneração variável, seja de curto e de longo prazo, dá merda. Porque sempre uma das 3 partes, vamos dividir aqui, acionistas, conselho e management, sempre uma das 3 partes vai estar descontente. Com certeza. Né? Ou o executivo que está ganhando pouco está descontente, ou o acionista e o conselho... Tá pagando muito. Tá pagando muito, tá descontente também. Aí vai lá, faz o quê? Troca o management. Exato. Mas não discute isso da estratégia, a meta e os incentivos. Exato. Cara, já existe algumas consultorias que estão partindo para essa análise, principalmente dos incentivos de longo prazo, e eu acho que é uma mudança significativa no mercado. Sim. Porque o mercado executivo mundial ele está acostumado a funcionar desta forma. Verdade, Edu. Bônus de 3, 5 a 7 anos. É isso aí. E aí, quanto mais próximo do bônus vai se chegando, mais os excretinhos vão sendo descobertos. É isso aí. Não é? Isso aí. Cara, é uma tese interessante que, Sim. a partir do momento que você tem uma facilidade através dos dados, a decisão fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Vou dar um outro exemplo prático de uma boa prática. O Banco Central ele tem uma regra que, se eu não me engano, é de 2012, que todo diretor estatutário de banco, a remuneração variável dele de curto prazo ela tem que ser diferida. E ela é diferida e tem um deflator ou multiplicador que é o patrimônio líquido dos anos subsequentes. Isto se eu faço uma fraude contábil, se eu inflo o resultado da empresa só para ganhar mais bônus, eu só recebo 50% do bônus do ano naquele ano e o resto... 50% está diferido em 3 a 5 anos. Perfeito. Só que se o banco quebrar, isto é, patrimônio líquido negativo, ele vai lá e zera o meu bônus dos anos seguintes. Esse é o mundo ideal. É o mundo ideal. Né? Mas só que assim, se a gente for olhar esses exemplos que aconteceram, inclusive em empresas listadas na Bolsa, essa regra não existia. Por isso que também parte da tese que eu discuto muito com os nossos clientes vamos começar a diferir o bônus, né? O bônus de curto prazo, e vamos colocar, vamos separar muito bem o que são as metas de curto prazo e as metas de longo prazo,
Porque senão a meta de longo prazo ela é uma cópia e cola da meta de curto prazo. Exato. Aí você está pagando a mesma coisa. Exato. Né? Você não está desafiando o management e você está pagando quase que duplicado. Se você fizer o resultado do ano, eu vou continuar ganhando bônus por 3, 4, 5 anos. E assim, vamos combinar que esses caras ganham bem, né? Então assim, se esses caras ganham bem, por que eles não podem botar o dinheiro deles a risco? Obviamente isso vai encontrar muita resistência, né? Pra cacete. Porque você está mexendo num modelo estabelecido em que você tem ali uma teatralidade de performance, de alta performance, que a realidade mostra Sim. que não funciona. Quer dizer, não é que não funciona, mas quando dá errado, dá muito errado. Dá muito errado, Deus. Você tem toda a razão. Dá muito errado. Você tem toda a razão. Quais são as principais dificuldades que as HR Techs elas encontram? Agora eu quero falar do Alexandre empreendedor, que as HR Techs encontram para conseguir comercializar as suas soluções. O RH é muito... como é que eu vou falar? O RH ele não entende direito, você tem área de compras que também está fazendo um jogo duro. Quais são as dores que o Alexandre empreendedor ele enfrenta? A primeira coisa você já deu a resposta, Edu. As empresas não estão preparadas para lidar com HR Techs. Quer dizer, com startups em geral. Né? Eu vi excelentes exemplos de empresas, e a Ambev tem um case legal, é antigo esse case, eu não sei se permanece o mesmo, mas ela criou um fast track em compras para colocar as startups para dentro da prestação de serviços. Então ela criou toda uma esteira de processo, desde compras, jurídico, financeiro, para fazer um bidding mais rápido, uma aprovação mais rápida, um contrato mais rápido para essas HR Techs, para essas startups começarem a receber. Eu tenho um exemplo de um amigo que prestou serviço para um grande banco. Ele falou assim, é o meu maior cliente e que eu considero só por causa da marca. Porque a primeira vez eu demorei 12 meses para emitir uma fatura para ele. Acontece muito. Aí ele falou assim, eu fiz por amor à marca. Porque se fosse uma empresa que não tivesse a marca deles, com 6 meses eu estaria denunciando o contrato. Falei, o contrato que não está nem assinado, você não me emitiu uma fatura. E eu sou uma empresa que tem um fluxo de caixa apertado. E não vou pedir dinheiro, diferente de uma grande empresa, eu não vou pedir dinheiro no banco para financiar o meu fluxo de caixa. Então a primeira coisa é essa preparação da empresa em não entender que a gente não tem balanço auditado, que a gente não tem... a gente participou de uma concorrência que pediram cartas de referência de clientes de contratos com mais de 3 anos. A empresa tem 1 ano, cara. Eu tenho 1 ano e pouco. Como é que eu vou apresentar uma carta de 3 e 5 anos de referência? Então, assim, essa adaptação das empresas ao mundo startup, ainda a gente está na era jurássica. São poucas os pensamentos, Daniela, né, que discutiram lá dentro um processo absolutamente dentro de compliance, mas que pudessem avaliar o contrato, o termo de confidencialidade muito mais rápido para a gente poder começar a prestar o serviço. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o que perguntar, o que eu quero dessa startup. Né? E aí eu não falo da HR Tech, eu falo da startup. Porque assim, falo com colegas de outras startups, eles falam do mesmo problema. É assim, eu estou procurando isso. Aí quando você faz meia dúzia de perguntas, ela fala, não, mas o meu problema não está aqui. Mas por que você me pediu isso então? Então assim, é ter uma análise melhor. E aí a gente até fez não é nem um produto, mas a gente desenvolveu um diagnóstico eletrônico para que se a gente vê que a empresa não tem ainda muita profundidade no que ela quer, a gente faz um diagnóstico eletrônico, ela é um machine learning lá que ela responde, ela não demora nem 10 minutos, e responde uma série de perguntas para a gente já ter mais informação. Aí a gente volta para ela e fala assim, com base nas suas perguntas, a gente entendeu isso, isso, isso. Você me trouxe esse problema, que pode estar certo ou pode estar errado, mas a gente detectou isso aqui. Isso aqui é uma dor? É uma dor. Então, assim, é essa também abertura para se aprofundar no problema, mas também dar essa abertura para a startup ajudar no diagnóstico. Porque se a gente ajuda no diagnóstico, a solução digital que a gente vai vender
vai ser mais redonda. Vai trazer mais resultado para ela. Senão, o que vai acontecer, Edu? Eu vou tirar da prateleira, vou colocar aquela solução para ela. Vai tentar forçar o máximo possível. E assim, e não vai resolver. Aí o que ela vai fazer? Ela vai fazer o que a grande maioria das empresas faz. Vai cancelar 6 meses, 12 meses depois, porque fala assim, essa startup não era legal. Mas o diagnóstico estava errado desde o início. Então, assim, isso é trabalho de parceria. Né? Tem um negócio que a gente já conversou em outras oportunidades, Edu. É um desapego. Sim. É um desapego para falar assim, ó, o meu problema é esse, mas você me ajuda a até entender melhor aqui, para ver se eu estou fazendo o diagnóstico certo, se tem alguma outra coisa, né? Porque se essa startup for de gente de RH, de finanças, de marketing, em cada sua especialidade, esses profissionais vão te ajudar a fazer o melhor diagnóstico. Um melhor diagnóstico, sai uma melhor solução. Né? E por isso que a gente teve sucesso na época desse varejista, onde a gente era tão apaixonado pelo problema que foi fácil a gente mostrar para as HR Techs e elas fizeram produtos que iam atender o nosso problema, o cerne, o coração do problema. Aí não tinha como dar errado. Era mais barato, era aquilo que eu falei antes. A solução era mais barata, a implementação era mais rápida e por ser customizada para o meu problema, não tinha como dar errado. Foi esse ciclo que a gente viveu de maneira diferente como executivo que a gente está tentando levar para as empresas. Se abra mais. E hoje, Ali, quais são os principais produtos que vocês oferecem ali? Já tem... Existe algo que se encaixa em grande parte das empresas ou não? É tudo customizado? A gente já tem produtos desenvolvidos e que a gente customiza conforme a necessidade. Vou dar 2 exemplos de produtos prontos e 2 exemplos de produtos em desenvolvimento. Então, primeiro, a gente nasceu com a ideia da plataforma central de transações de RH, onde a gente pega transações ou operações manuais que estão separadas, coloca numa plataforma só, para ajudar essa digitalização. Tirar papel, tirar e-mail, tirar tudo que está espalhado em diversos sistemas ou processos ou papel, porque ainda tem gente que tem vergonha de falar, mas ainda tem papel, viu, Edu? Sim. Ainda tem formulário. Sim. Né? Então a gente juntou tudo isso numa plataforma central. E que o subproduto dela, além de ter uma digitalização dos processos, ela fica gerando dados lá, que é a coisa dos analytics depois. Esse foi o primeiro produto do porquê que a gente surgiu. O segundo produto foi, com base nessa plataforma central, um data lake com mais de 40 fontes de dados de RH para a gente fazer indicadores. Desde os mais básicos até os preditivos, de turnover, de custo de pessoal e assim por diante. Esses produtos são produtos que hoje a gente já tem prontos e a gente customiza conforme a necessidade dos clientes. Aí os outros 2 produtos em desenvolvimento. E que a gente até está buscando empresas que tenham essa mesma necessidade para a gente fazer POCs, fazer testes com custo absolutamente subsidiado por nós. Porque a gente quer fazer teste mesmo. E o primeiro nós pegamos todos os processos da plataforma central e tombamos para o WhatsApp. Através de um agente, né, de WhatsApp, e a gente colocou o ChatGPT embedded nele, nós estamos terminando esse processo e já testando com um cliente. Isso é para fazer tudo que é feito na plataforma em conversa dentro do WhatsApp. Que é muito o que a Meta quer fazer, levar tudo e qualquer facilidade para dentro do WhatsApp. E o Brasil é o país que mais usa o WhatsApp no mundo. Né? Então a gente está muito indo nessa onda e a gente sabe que este produto pode acabar com a nossa plataforma central. Mas eu prefiro fazer um produto do que um concorrente fazer esse produto. Tá. Então é uma tese tese você faz o tombamento, né? Qualquer coisa Sim. faz o tombamento de um lugar para o outro. Ou pode ser que na tese que a gente discute, vão ter empresas que ainda vão ter plataformas por alguns anos. Claro. Que elas vão querer esse tipo de interação. As outras que podem ir direto para o WhatsApp, a gente faz direto no WhatsApp. Né? E o quarto produto, que a gente está buscando uma empresa, que é um produto eminentemente de dados, é um produto só de dados, para juntar. A gente tem hoje 12 indicadores no nosso MVP, são 9 indicadores de RH e 3 indicadores de negócio. A gente já tem esses indicadores, pelo menos e aqui é machine learning, não é inteligência artificial, é outra característica, a gente é transparente, né? Várias startups colocam lá, nossos produtos com inteligência artificial, né? E, enfim, a gente ainda tá engatinhando nisso. Né? E a questão aprenda rápido, né? Senão, no ano que vem,
a gente tá morto. Exatamente. Então, esse algoritmo que a gente desenvolveu é para cruzar histórico de 9 indicadores de RH com histórico de 9 indicadores de negócio. Excelente. Então, eu vou ver histórico de mérito, histórico de promoção, histórico de feedback, histórico de avaliações de desempenho. Então, uma série de dados de RH e, por exemplo, se a pessoa tá na área de vendas, eu vou ver como é que é ele em relação a histórico de vendas, histórico de lucratividade e assim por diante. Para que toda essa imensidão de dados? Para a gente não confiar somente numa avaliação de desempenho, que você tem 2, 3 indicadores. Aí a gente desenvolveu quais são os padrões esperados, né? Porque isso dá um ranqueamento, dá uma pontuação para uma pessoa. Aí a gente compara essa pessoa com top 5, compara com top 10, já tira, né, alguns gaps. Compara com o esperado para esta posição, nesta área e assim por diante. E aí, a partir daí, é cruzamento de dados. E aí, assim, o PDI da pessoa ele sai quase de maneira automática. Aí sim nós estamos investindo em inteligência artificial, que a gente tem uma visão, assim, a pessoa tem uma conversa com uma inteligência artificial para fazer o PDI dela. Porque aí ela vai virar e falar assim, ó, eu tive a nota 7.6. Qual é a nota dos meus pares? 8.2. Mas aonde eu estou errando versus os meus pares? Tudo respeitando a LGPD. Porque eu não estou perguntando para comparar o CPF tal com o CPF tal. O teu histórico de atingimento de metas e de rentabilidade, ele é menor que 80% das pessoas que tiraram 8.8. Legal. E quais são as ações que eu preciso fazer nos próximos 2 anos para eu reduzir esse gap? Olha, você pode pensar no curso X, você pode pensar numa metodologia Y para vendas, você pode pensar nisso, pode pensar nisso, pode pensar naquilo. E aí, com essa conversa, a pessoa já tem o PDI dela. Então, assim, é uma visão de futuro. Individualizada, né? Totalmente individualizada. É isso que é muito interessante. Totalmente. Vai sair individualizado, aí essa pessoa vai dividir com o seu gestor, vai dividir com o seu BP de RH e vai sair o PDI dela prontinho. Baseado em quê? Em dados. Esses 2 seres humanos, BP de RH e gestor, é óbvio que vão ajudar e vão fazer a sintonia fina. Claro. Mas aquilo foi gerado baseado em dados. Não foi baseado em intuição ou em ambição. Eu quero ser o papa da inteligência artificial. Mas o que você vai usar a inteligência artificial para o seu negócio? Não tem uso. Então não vai a inteligência artificial. E não traz uma distorção da realidade, né? Você não direciona o seu desenvolvimento para aquilo que você quer. Sim. Você direciona para os gaps que existem. Exato. Para os gaps que estão escritos lá. Para aquele contexto ali. Então, assim, a gente acredita muito nessa tese, porque aí, imagina que, né, em toda a construção desse modelo, que a gente está usando indicadores do passado, os processos e os resultados já aconteceram. Então, assim, nós não temos que ficar revendo base de dados, nós não temos que ficar tirando relatório, nós não temos que ficar fazendo curva forçada, nós não temos que ficar, né, discutindo se o número está certo ou está errado. O que a gente tem que garantir é que essas avaliações e esses números estão corretos. Porque senão shit in, shit out. Eu tô rindo porque você falou a mesma frase que outros convidados falaram ao longo do tempo. Às vezes eu preciso convencer o meu gestor que o número tá certo. Nem fala, Edu. Vou contar uma coisa. Só não posso dizer nem quando foi. Tranquilo. E nem a nacionalidade da pessoa, senão vão matar. Vão saber quem é e em que ambiente. A gente fez um indicador preditivo de turnover. Né? Com uma base de dados de 5 anos. 20 e poucos indicadores. Né? Chegamos lá embaixo do braço, segundo ano, a gente já estava acertando 68% das pessoas com risco de sair no ano seguinte. Né? E a gente apontava para os gestores quem tinha risco alto. Aquelas de risco alto e de alta performance, vamos combinar que é um tanto óbvio que eu preciso fazer alguma coisa. Porque se o Eduardo é alta performance por 3, 4 anos e está dizendo por algum dado que ele tem alta probabilidade de sair, eu preciso retê-lo. Né? E aí, levei lá para um CEO, ele olhar aquilo lá, porque era sobre os diretos dele que eu estava falando. Eu era BP dele na época. Levei para o CEO, mostrei e falei assim, ó, dos seus 11 diretos, 2 pessoas aqui estão apontadas como alto risco de perda nos próximos 12 meses. A resposta que eu ouvi foi assim, pessoa número 1, nós vamos fazer isso, já estava previsto, então teu número não me diz nada. Pessoa número 2,
vou desconsiderar. Ela não tem risco de perda, esta pessoa. Essa pessoa é assim, é assado, eu já combinei essas ações de desenvolvimento, eu já falei para ela que eu vou colocá-la em tal função no ano que vem. Estou muito seguro. Legal. 3 meses depois, o primeiro ficou. Check. Que na plataforma deu, as ações que ele tinha feito também deram. Confirmamos o feeling desse CEO. A segunda pediu demissão 3 meses depois. De quebra, esqueci de falar coisa importante, né? Ainda tive que ouvir que é assim, nossa, que legal, eu não sabia que a RH sabia fazer conta. Normal. Deixa pra lá. Acontece também, né? A gente já ouviu. Aí, quando eu voltei 3 meses depois, porque a gente, não lembro se era mérito que a gente ia fazer, voltei 3 meses depois, aí eu falei assim, vamos conversar, eu refiz aquele estudo de turnover preditivo. E aí, coincidentemente, tinha uma linha lá da pessoa anterior, né? Aí, quando eu abri e mostrei pra ele, eu falei assim, são essas pessoas. Você lembra dessa discussão dessa pessoa? Que num dado momento você falou que ela não tinha risco de sair? Só para te relembrar que a conta que o RH fez bateu. E a gente acertou. Então, assim, esta predisposição de utilização de dados é uma das principais coisas que a gente ainda tem que quebrar uma barreira, porque RH não sabe fazer conta... RH não tem história. É um estereótipo que ainda continua presente. Continua demais. Então, assim, por isso que uma das nossas ambições é elevar o padrão dos profissionais de RH. Para se transformarem em decisores baseados em dados. Muito bom. Ale, dentro dos indicadores que você mais utiliza, existe algum que você entende que o RH precisa conhecer mais? Talvez não, ou talvez que não dê tanta importância, que dentro das análises que a 3Click faz, você vê que seus clientes olham um pouco e você fala, cara, olha isso. Edu, eu vou ser repetitivo, eu vou falar desse preditivo de turnover. Quanto mais histórico você tem de turnover, e quanto mais predição você conseguir fazer, para mim é um dos indicadores mais relevantes. Com certeza. Porque quando a gente fez, a primeira vez quando a gente desenvolveu esse indicador de turnover, qual era o nosso case? A gente conseguiu calcular o quanto 1% de turnover poderia ser de custo evitado. E a gente chegou a 5 milhões de reais cada ponto de turnover. Caramba! Então, assim, era tão claro que se a gente trabalhasse na redução do turnover, se eu gastasse 2 milhões de reais em ações, eu ainda ter um custo evitado de 3 milhões de reais. E a gente foi em todas as fontes de custo para mostrar para esse gestor de negócio que ele estava perdendo... Ele não estava só perdendo pessoas, ele estava perdendo dinheiro. Então, assim, vamos melhorar a gestão das pessoas? Vamos investir em quê? Vamos olhar. Quais são os investimentos que a gente estava fazendo para perder essas pessoas depois de 2, 3 anos? Eu preciso investir mais em desenvolvimento, em treinamento mais básico, médio ou avançado? Eu preciso fazer, subsidiar MBA ou preciso, se uma pós-graduação já estava bom ou um curso técnico? Então, assim, a partir do resultado do turnover preditivo, de quanto custava cada ponto de turnover, só isso a gente tinha um mar de oportunidade para fazer. Então, eu acho que dos mais importantes, tudo bem que turnover, você olhar o retrovisor, você já pode tomar alguma decisão. Mas são aquelas decisões mais de curto prazo. Sim. Né? Por exemplo, você vai comparar o turnover de 10 gestores. O gestor mais bem colocado, o turnover dele é de 5%. E o pior colocado, o turnover dele é de 25%. Vamos combinar que esse cara de 25% tem um problema. Com certeza. Né? Então, assim, é uma atuação de curto prazo. Né? Que pode até ser a demissão desse gestor. Mas se você olha a predição, você consegue traçar curvas e fala assim... Para que isso não aconteça. Para que isso não aconteça. A predição é para você fazer com que ela não aconteça. Não é para você sentar e falar assim, pô, legal. Então quer dizer que esse cara que tem 25% vai chegar a 35%? Pô, então demite o cara ontem, né? Então, eu acho que a partir do turnover, parte das respostas já são dadas. Tem predição de custo de pessoal, tem predição de sucessão, tem uma série de outras coisas relevantes, mas eu acho que esse de turnover é o que as empresas mais têm dado.
né? A gente fala muito de sucessão, porque sucessão é uma das coisas que está, por pesquisa, na cabeça do C-Level. E que nunca funciona, do CEO, que na cabeça dele não funciona. Nunca funciona. Né? Então, assim, será que através de dados, que é um pouco da nossa tese, a gente consegue predizer quem são os melhores sucessores? Dá. Mas quando a gente volta, não tem indicador suficiente. Tá, ainda não tem. Ainda não tem. Será que ainda não tem porque o que é planejado tende a não funcionar? Também. E acho que outra coisa também é que não se faz o tracking das ações, Edu. Tá. Eu tenho um programa de desenvolvimento de talentos. Eu estou avaliando ano a ano se esses caras que eu coloquei no programa de desenvolvimento de talentos continuam com performance alta ou continuam pedindo demissão. Esse ROI de um programa como esse, será que ele tem 1, 2, 3, 5 anos de histórico? Será que ele tem, Edu? Será que a gente consegue fazer? Não. Difícil. É difícil. Não. A maioria a gente não faz. Porque também... Até porque a maioria dos RHs não querem produzir provas contra si mesmo, né? Não é? Difícil, Edu. Você pegou um dos cernes da questão. O cara não vai colocar ali que tudo aquilo que ele planejou durante 5 anos, na hora H, não deu certo. Que, assim, 30% dos talentos saíram ao longo de 5 anos. Porque, assim, se tem uma coisa que acho que os dados podem ajudar, e, na minha opinião, uma das mais relevantes é assim, quem é alto potencial virou potência. Né? Porque uma coisa é você dizer, o Eduardo tem um alto potencial para aquilo. Ele virou realidade. Mas ele virou realidade. Porque é o que eu falo, e até isso é baseado em autores norte-americanos. É mais fácil você ver potência do que potencial. Potencial você está inferindo. Projeção. Potência é o que o cara está entregando hoje. Então, assim, dessas pessoas que se transformaram em alto potencial para potência, esses são as pessoas que eu tenho que botar na lista de sucessão. Porque essas pessoas estão entregando consistentemente. É aquela coisa do investimento assertivo, cirúrgico. Eu não tenho dinheiro para botar em todo mundo. Bota nos futuros sucessores e sucessoras. Que é o caminho. E aí você vai acabar com essa preocupação do C-Level, que é o quê? Sucessão. Né? E que eu acho que é uma das grandes coisas que RH ainda precisa acordar para essa realidade. O que o C-Level, o que os gestores estão focados? Não estão focados no processo de RH. Estão focados no desenvolvimento das pessoas para se tornarem sucessores e sucessoras. Então, assim, eu viraria, se eu continuasse como RH, todo o meu arsenal para esse lado. Para esse lado de aceleração de talentos e formação de sucessores. Baseado em quê? Em dados. E aí que a tecnologia é um habilitador para isso. Com certeza. Principalmente para trazer a isonomia das decisões, né? Verdade. Porque aí você tira o viés, você tira a opinião... Exato. Né? Não só o viés, mas a opinião baseada em intuição. Né? Feeling. Eu sou gestor há 30 anos, eu sei que o Eduardo não vai deixar a organização. Passa 2 semanas, o Eduardo pede demissão, o gestor de 30 anos fica com cara de pastel. Exato. Um abraço. Ale, para terminar, dicas de filme e série que você tem visto, livro, alguma coisa que você indica, você viu recentemente ou tá tão maluco que não tá conseguindo ver nada? Olha, Edu, eu tô ouvindo muita biografia por áudio, né, em audiobook, e separando para ouvir também algumas séries. Tem 2 que não saem da minha cabeça, um livro e uma série. Primeiro livro, a biografia do Elon Musk. Eu detonei ela, é uma biografia que, se não me engano, são 12 horas, eu detonei ela em 1 semana. Porque, assim, de novo, o Elon Musk tem gente que odeia e tem gente que ama. Mas, assim, a forma de pensar desse cara é absolutamente incrível. Você acha que é a forma que ele pensava ou que ele ainda pensa? Que ainda pensa. Tá. Que ainda pensa. Tirando todas as questões não, políticas. Sim. Né? É o modelo mental. O modelo mental dele. Porque ele, em 1996, falou que que uma das ambições da vida dele era levar o homem a Marte. 1996. Ele tinha... porque eu bato mais ou menos com a idade dele, ele tinha 23 anos. Com 23 anos eu não sabia o que eu ia fazer no meu emprego. O cara já sabia que ele ia levar o homem a Marte. Né? E a forma como ele fez todos os negócios dele, e que eu acho que a única coisa que ele ainda não acertou foi o Twitter, né? Porque se você olha a SpaceX, acertou. Se você olha a Tesla, acertou. Se você olha a de inteligência artificial,
já acertou porque ele já tem um valuation de bilhões e bilhões de dólares. Então, o modelo mental dele ao construir negócios é uma coisa absolutamente incrível. Né? Ele chegou a comprar peça para os primeiros protótipos do foguete no eBay. Enquanto os caras da NASA tinham um protocolo de 525 páginas para dizer como você deveria moldar a peça XPTO do foguete. Ele foi lá e comprou no eBay. Né? Então, esse modelo mental dele de como fazer as coisas sem os vieses de corporações, sem os vieses técnicos, de engenheiros, de economistas, de não sei o quê, é uma forma absolutamente incrível de pensar. Né? E, de novo, tirando a parte de qualquer questão política e de qualquer forma. E a outra, que assim, eu fiquei absolutamente... Eu vou usar um adjetivo bem forte, mas assim, eu fiquei absolutamente desesperado. É uma minissérie que é até mais ou menos antiga, chama O Homem do Alto do Castelo. The Man in the High Castle. Isso. Ele mostra como seria o mundo se o eixo se a Alemanha nazista tivesse se a Alemanha nazista tivesse ganho a guerra. E aí mostra os Estados Unidos e o mundo dividido entre parte japonesa e parte alemã e italiana. Italiana fascista, né? Sim. E por que assim, isso mexeu muito comigo? Porque assim, e eu tô na última temporada agora. São quantas? São 4 temporadas. Né? É um livro de 2 volumes, se eu não me engano, que agora eu vou ler o livro, porque fiquei absolutamente desesperado por essa série. E quanto mais você vê, ele é tão atual, e ele foi escrito, se eu não me engano, em 1980 e pouco. Né? E assim, ele mostra como o ponto de partida dele é 1962, que a guerra já tinha acabado há muito tempo, e já se via o progresso humano pós-guerra, né? Mas basicamente dominado por Alemanha e Japão. E aí, hoje, como a gente tem a ameaça da radicalização, seja da direita ou da esquerda, para mim foi um tapa na cara de falar assim, olha as decisões importantes que você está tomando no curto prazo, do ponto de vista político, social, ambiental, porque isso a gente pode viver daqui 5, 10 anos. Né? Aí é um pouco assim, eu tô sendo muito... muito caótico, né? Muito distópico aqui, mas só para dizer isso, como a gente deve tomar as decisões em relação ao meio ambiente, em relação à política, em relação à economia, como a gente é como ser humano na sociedade, porque assim, você não sabe o que pode ser o mundo daqui 5, 10 anos. Sim. E isso tem a ver um pouco com a minha formação budista. Sou budista, então assim, é curioso ver como no budismo a gente pensa muito o que você é hoje, o que você faz de causa boa hoje é o que você vai ter de reflexo amanhã. Então, por isso que eu me ligo muito nessas coisas, como é que eu estou tomando essas decisões para que esse mundo, para os meus filhos e para os meus netos, seja um mundo que possa ser vivido, né? E talvez indiretamente ou diretamente você mantenha a sua autoconsciência e o seu autocontrole sempre em alerta, né? Também. Que é o desafio inerente a todo ser humano, estar presente aqui e no agora, e não interessa se você é budista ou não. É um qualquer desafio... seja sua religião, seu credo. Exato, exatamente. Ale, alguma coisa que eu deveria ter te perguntado que eu não te perguntei? Algo que você queira falar? Você poderia ter perguntado para mim assim, Ale, depois de 2 anos de empreendedorismo, de ter saído do mundo corporativo, você tá feliz? Você se arrependeu? Ale, depois de 2 anos do mundo corporativo, você tá feliz? Você se arrependeu? Nossa, excelente pergunta, Dudu. Edu, eu vou dar 2 dados. Como eu gosto de dado, né? Sim. Eu vou dar 2 dados. Um é estatístico e o outro é empírico. O quanto eu estou passando mais tempo com os meus filhos e com a minha esposa. Porque assim, independente do trabalho 24/7 do empreendedor, eu estou passando muito mais tempo com eles. E eu estou recebendo esse feedback deles. Né? Primeira coisa. Isso por si só já teria valido a pena. O outro dado. Se eu comparar meus exames clínicos de 8 anos com agora, os meus exames estão os melhores dos últimos 8 anos. Então, assim, saúde física e mental. Na veia. Mesmo tendo que trabalhar 24/7. Isso hashtag fica a dica para você que está pensando em mudança de carreira. Nunca é tarde. Eu tomei essa decisão com 48 anos. Então eu falo, nunca é tarde. Tem gente que fica 10, 20, 30 anos na mesma empresa ou na mesma carreira. Eu já mudei de carreira
3 vezes. Essa é a terceira vez que eu mudo minha carreira. Então, assim, nunca é tarde. Tenha ousadia, tenha coragem. Combine com o seu cônjuge. Veja até onde você tem rede de apoio para fazer isso. Mas, assim, nunca estive tão feliz e nunca estive tão saudável física e mentalmente. Então, respondendo a tua pergunta, não me arrependi nem 1 milímetro. Pelo contrário. Foi uma pergunta que eu pensei muito para te fazer. Alguma dica que você daria para o Alexandre do passado, o Alexandre de hoje? Algo que você voltaria no tempo e falaria, mano, presta atenção nisso ou não? Sim. Faça psicoterapia, se conheça mais. Porque eu estava nesta bolha corporativa e você me disse isso, eu vou dizer quando. Foi em dezembro de 2021, Edu, numa videoconferência que a gente teve. Eu lembro a sala onde eu estava, porque você me deu um tapa na cara online. Foi sem querer. Foi sem querer, mas você é bom para fazer isso, porque você cria impacto nas pessoas. Você falou assim, o quanto você está na tua zona de conforto e o quanto isso vai te fazer bem ou mal nos próximos... pro resto da tua carreira, ou pro resto da tua jornada nesta empresa. Ali, assim, tanto que eu tomei a decisão de sair, a gente conversou... Essa conversa veio agora, tá, Edu? Surgiu do nada. Foi dezembro de 21. Eu tive essa conversa com ela em setembro de 21, onde nós falamos, vamos começar a pensar em empreender. Aí você e outros amigos me empurraram. Aí, quando eu cheguei em 2022 e tomei a decisão de sair, foi muito por causa dessas provocações que eu ouvi. Mas se eu não tivesse bem comigo mesmo e com autoconhecimento nas alturas, eu não teria tomado a decisão. Realmente, para a gente finalizar, quais instrumentos você acha que um executivo precisa ter acesso ou conhecer de autoconhecimento? Instrumentos. Assessment, horóscopo, retiro espiritual, tudo isso junto, novela? O que você indica? Ou o que você conhece? Eu vou indicar, primeiro, meditação. O que todo mundo chama de mindfulness, técnicas de meditação, assim, você ficar com você mesmo e você entender que grande parte dos problemas que você tem são causados por você mesmo. O autoconhecimento te traz isso. Então, assim, o autoconhecimento, você pode alcançar o autoconhecimento com assessment, mas não os assessment de 1,99, tem que ser um assessment decente. Essas técnicas de meditação, que para mim é mais fácil, porque no budismo você faz uma meditação, você ecoa o mantra 2 vezes por dia. Isso ajuda. E além disso, assim, se cercar de pessoas que você admira para elas falarem as verdades para você. Porque você é reflexo das pessoas que estão em volta de você. Se você tem um bando de bajulador, você vai ser inseguro pro resto da vida porque essas pessoas te endeusaram e te botaram numa bolha. Se você tiver pessoas que te incomodam, essas pessoas vão te ajudar a te desenvolver. Sabe aquele chefe, aquela chefa que você fala, pô, é um caos na minha vida? Não, tire o de melhor dela que ela tá falando, ela ou ele tá falando para você. Então, assim, eu acho que isto, junto com terapia, para mim são os melhores instrumentos, Edu. Essa verdadeira autoconhecimento de falar assim, será que não sou eu que estou errado? Será que não sou eu que estou fazendo as coisas erradas? Então o que eu tenho que fazer para melhorar? Ao invés de eu ficar botando culpa no outro, na outra, no meu chefe, no meu cliente, na minha esposa, no meu marido, na minha namorada. Porque assim, a gente gosta de transferir para os outros. Eu acho que isso é um dos grandes ganhos do autoconhecimento. É você olhar para você mesmo e ver que você que está errado. A responsabilidade. Muito obrigado, senhor Alexandre. Mais uma vez, uma grande satisfação. Para quem quiser saber de 3 cliques, falar contigo, aonde te acha? Me acha no LinkedIn, Alexandre Espinosa. 3 cliques RH também no LinkedIn e no Insta. Eu sou daqueles que uma das coisas que eu mais respondo é LinkedIn. Então, assim, é só me procurar no LinkedIn e começar um papo. E aí eu dou meu WhatsApp. Quando a conversa é boa, na primeira hora eu já dou o WhatsApp para a pessoa. Fala assim, esquece o LinkedIn, vamos conversar no WhatsApp. Ou mando o link da minha agenda para a pessoa marcar um papo de meia hora. Isso é o que eu mais gosto de fazer hoje em dia, Edu. Então, assim, pelo LinkedIn, papos 1000. Excelente. Algo mais? Edu, obrigado. Assim, os papos contigo
estão cada vez melhores, Edu. Imagina. O próximo agora eu vou te convidar de Opa, aí novo. sim. Mas os nossos papos, até hoje meu filho lembra de você falando de One Piece. One Piece. O Eric lembra disso. E eu esqueci de falar hoje que o podcast era contigo. Porque se eu tivesse falado, ele ia falar, pô, aquele teu amigo que conhece One Piece. Então... Cara, que da hora. Eu fico feliz porque a nossa relação ela veio se desenvolvendo com o tempo. Eu acho muito interessante ver a transformação que você está fazendo. Então, a casa vai estar sempre aberta. Que legal, Edu. Obrigado. E assim, parabéns também por você ter empreendido e pelo negócio já ter dado certo. Sim, assim, já deu. Só de tirar, já ter história para contar Já no deu. novo CNPJ, já era, isso. Edu. Agora é consequência. Obrigado, Ale. Obrigado a você. Para você que está vendo, a gente está ouvindo, não se esqueça, curta, compartilhe e até semana que vem.